Bom dia, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM, pela web Rádio Nossa Mãe de Birité. Sou o Padre Frei Inácio José, seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada neste domingo. Nós estamos celebrando o quarto domingo do tempo da Quaresma, o domingo no qual nós somos convidados a nos alegrar pela proximidade da festa da Páscoa. Alegra-te, Jerusalém, reuni-vos, vós todos que amais, vós que estáis tristes, exultai de alegria, saciai-vos com a abundância de suas consolações. A primeira leitura tirada de 2 Crônicas, capítulo 36, narra justamente a versão do cronista acerca da experiência do povo de Judá ser exilado na Babilônia e depois ser resgatado por Deus através do imperador Ciro. O Antigo Testamento dá uma resposta teológica ao fato do exílio da Babilônia. Se, historicamente falando, o motivo do exílio foi um motivo político, a Babilônia tinha interesse em anexar a terra de Israel ao seu território para fazer fronteira com o Egito. Do ponto de vista teológico, a resposta que a Bíblia dá é de que o povo de Israel é exilado no exílio da Babilônia porque foi infiel à lei de Deus, né? E isso suscitou uma terrível crise de fé no povo, né? Quando o povo foi exilado, o povo pensou, ou Deus morreu, ou Deus não existe, ou os deuses da Babilônia são mais fortes do que o Deus de Israel. Entretanto, com a libertação do cativeiro da Babilônia, eles vão entender que é Deus que está pedagogicamente ensinando esse povo quem é ele. Ou seja, em outras palavras, a partir do exílio da Babilônia, o povo vai experimentar o poder e a misericórdia de Deus que os resgata e salva novamente, a fim de fazer com que esse povo se torne verdadeiramente fiel à aliança estabelecida, à aliança com Deus, né? Na prática dos mandamentos. Então Deus pode utilizar até do imperador ruim, de um outro império, para poder nos ensinar. Essa é a lição que o povo de Israel tirará da sua história. De tal maneira que, se pelos babilônios Deus castigou o povo, pelos persas Deus resgatou o povo, inclusive devolvendo-os à terra prometida, com a missão de reconstruir o templo de Jerusalém. Nessa perspectiva, o salmo de resposta, o salmo 136, o salmista exilado na Babilônia canta as suas saudades de Jerusalém. Jerusalém é o coração da fé do povo de Israel, é o lugar onde que Deus habita, segundo a tradição judaica, segundo o povo de Israel, e ele pede a Deus a graça de jamais esquecer da terra prometida. Então, dessa primeira leitura do Salmo, nós podemos tirar uma palavra: a misericórdia de Deus para com o povo. Por quê? Porque se o povo foi infiel à aliança, Deus poderia muito bem ter deixado o povo à míngua e padecer e até desaparecer no exílio da Babilônia. Mas o fato de Deus ter suscitado o Império Persa para tirar o povo da escravidão da Babilônia e devolvê-los novamente à Terra Prometida, sem merecimento algum da parte do povo, isso foi um sinal de misericórdia. Esta misericórdia vai aparecer tanto na segunda leitura quanto no Evangelho. Na segunda leitura, tirada da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, Paulo vai deixar bem claro que nós somos salvos não por nossas boas obras, mas nós somos salvos por graça. A expressão que o autor sagrado utiliza aqui é fascinante. Deus é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos por causa de nossas faltas, ele nos deu a vida em Cristo. É por graça que vós sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar nos céus em virtude de nossa união com Jesus Cristo. Em outras palavras, em Cristo, Deus nos deu vida, sem merecimento algum de nossa parte. Em Cristo, Deus nos ressuscitou. Olha que interessante, os evangelhos narram a ressurreição e ascensão de Jesus como algo acontecido em Jesus. Mas Paulo aplica este mistério também à vida do cristão. O cristão que estiver unido a Jesus Cristo, ele já está ressuscitado e já está ascendido aos céus. Olha só, que coisa impressionante esse versículo 6, né? Aí você pode pensar e pode se questionar. Então, se eu sou salvo por graça, então eu vou ser uma má pessoa, por uma vez que já que Deus me salvou gratuitamente em Jesus Cristo. Não. O final da leitura, Paulo deixa bem claro. A salvação vem por graça, a salvação não vem das obras, pois ele nos fez para que praticássemos boas obras em Jesus Cristo. Ou seja, as obras não são a compra da salvação.
Deus nos colocou nesse mundo para ser boa pessoa mesmo. Não colocou a gente nesse mundo para ser pérfida pessoa, perversa pessoa. Não, de forma alguma. Deus nos criou para sermos boas pessoas. Entretanto, não é as nossas boas obras que vai nos ganhar o céu, que vai nos comprar o céu. Quem nos ganhou o céu foi Jesus Cristo. Foi a vida, a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Por isso a salvação é gratuita. E aí as nossas boas obras passam a ser o quê? Expressão, gratidão desta salvação que Deus já nos deu em seu Filho, Jesus Cristo. Então, eu não vou dar comida para o pobre, porque dando comida para o pobre eu vou ganhar o céu. Não. Eu vou dar comida para o pobre, por quê? Porque Cristo, Deus me salvou em Cristo, e em gratidão a esta salvação gratuita oferecida em Cristo, eu quero manifestar esta salvação, esta gratidão por ser salvo, sendo uma boa pessoa, sendo uma pessoa generosa para com os mais necessitados, dando comida àqueles que passam fome. A lógica é absolutamente outra, né? A lógica é absolutamente outra. Já no Evangelho, nós temos João capítulo 3, versículo 14 a 21, no qual Jesus se compara à serpente de bronze levantada no deserto. Se você se recorda desta história, essa história está em Números capítulo 21, é uma história muito interessante. O povo de Israel está peregrinando pelo deserto com uma terra prometida, se revolta contra Deus. Deus fica bravo com o povo, manda serpentes para castigar o povo. Moisés intercede o perdão para com o povo. E aí, Deus pede a Moisés que faça uma serpente de bronze para ser colocada numa haste. Todos aqueles que fossem picados pela serpente, ao olharem para a serpente de bronze, ficariam curados. Pois Jesus inicia o Evangelho assim, da mesma forma como a serpente, do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Então, a cruz, que é instrumento de suplício, de morte, de tortura, de assassinato, a cruz, que objetivamente falando é um instrumento ruim, aquele que está lá crucificado se torna para nós a cura do nosso pecado. O nosso pecado provocou a morte de Cristo, mas olhando para Cristo, perdoando os nossos pecados, nós somos curados dos nossos pecados e herdamos a glória do céu. E aí vem esta frase que é fascinante. Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Então, a intenção de Deus enviar o Verbo de Deus enviar seu Filho amado, é para salvar e jamais para condenar. E a condição para ser salvo é crer em Jesus, é aderir à vida de Cristo. É interessante que os verbos são conjugados no tempo presente. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no Filho unigênito. Então não se diz que será condenado, se diz já é condenado. Ou seja, é um julgamento trazido para o tempo presente. Se eu uno minha vida a Cristo aqui agora, sou salvo. Se eu rejeito a vida de Cristo, a palavra de Cristo, o ensino de Cristo, se eu rejeito a Cristo, já me afasto da comunhão com Deus. E qual foi esse julgamento? As pessoas más rejeitaram Jesus e as pessoas boas aceitaram Jesus. É o final do texto. Quem pratica o mal odeia a luz e por isso foge da luz. A luz é uma pessoa, é a pessoa de Jesus Cristo. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, nesse tempo da Quaresma, que nós possamos rejeitar as obras do mal e praticar as boas obras, não como uma forma de querer comprar o céu para nós, não, de forma alguma. Pois ele já nos foi dado, já nos foi oferecido gratuitamente pela vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então que possamos ser pessoas caridosas, misericordiosas, compassivas, solidárias com aqueles que mais sofrem, sendo uma expressão desta graça de Deus em nossa vida. Porque Deus nos amou e nos salvou gratuitamente, gratuitamente haverei de salvar, haverei de amar, haverei de exercer e praticar a misericórdia para com todos aqueles que de mim precisar. Oremos. Ó Deus, que por vosso Filho realizais de modo admirável a reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão correr ao encontro das festas que se aproximam, cheio de fervor e exultando de fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, dê sobre vós, permaneça para sempre.
Amém. O nosso muito obrigado à Rádio Comunidade FM, que nos cede esse espaço para evangelizar, a Web Rádio de Ibirité, que também nos cede este espaço para pregarmos a palavra de Deus. A você, querido internauta que nos acompanha pelas nossas redes sociais. Até o próximo programa, O Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.